dia muito especial para mim, por muitas razões. Naturalmente, uma das razões é porque estou aqui na presença do Senhor e dos irmãos, isso me alegra muito, mas há uma outra razão também que me alegra, é que o Senhor neste dia fez com que eu completasse 77 anos de idade. As irmãos que me conhecem há anos estão admirados de eu dizer, eu costumo não dizer nada, mas a meditação desta noite, desta tarde, tem a ver um pouquinho com isto. Por isso eu quero começar por agradecer ao Senhor, porque durante estes 77 anos Ele me abençoou com todas as bênçãos possíveis. Bênçãos do céu de cima, diretamente dos céus para o meu coração, bênção para a minha família, bênçãos financeiras, bênçãos de todos os níveis. Ele é fiel, amém? Ele é fiel. Nestes anos todos, e o 7 é um número significativo na Bíblia, portanto 77 pode-se ler ao contrário, que dá o mesmo, mas dizia eu, irmãos, que durante todos estes anos eu fui infiel algumas vezes. Errei por pensamentos, por palavras, por obras. Tantas vezes eu fiz sofrer o coração do Senhor, tantas vezes entristeci o Senhor e o Espírito Santo, mas Jesus, que me amou, nunca me abandonou e sempre foi fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu quero agradecer-lhe hoje publicamente, na presença dos meus irmãos. Os irmãos fazem parte da pessoa magnífica que é Jesus. A sua cabeça está sentada à direita do Pai, mas o seu corpo está aqui, que é a Igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer tudo o que o Senhor fez e quero também apresentar. Isto tem a ver com o tema da simples meditação desta tarde. Quero apresentar 3 desejos ao Senhor e à Igreja do Senhor. E naturalmente são 3 desejos que eu sinto, que eu fui buscar à Palavra de Deus e que gostava que se cumprissem ainda em minha vida antes de chegar à glória. Porque o Senhor pode realizar os 3 desejos num instante, não é? O Senhor é poderoso para todas as coisas. Se houver algum irmão que possa pensar, isso também eu queria para mim, então peça esse desejo. Ficamos irmanados neste bom desejo de querer uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Sabem que os desejos que nós apresentamos ao Senhor em oração, assim também como as nossas palavras, podem mudar completamente a nossa história. Amém, irmãos? Amém. Se nós nos humilharmos diante dele, se nós contarmos o que sentimos, se nós dissermos a nossa vontade, e se essa vontade for conforme o seu santo coração, então o Senhor começa a trabalhar e a nossa vida muda. Louvado seja o nome do Senhor. Até no ministério, irmãos, foram tantos anos de ministério e tantas vezes, quando estava frágil, quando me sentia mais em baixo, o Senhor curava, como o vosso pastor conhece, curava tanta gente, abençoava tanta gente, fazia tantos milagres. Porquê? Porque o Senhor sabe que nenhuma carne se deve gloriar dizendo eu posso, eu sou capaz, porque toda a glória deve ser apenas para Jesus. Amados irmãos, se perguntássemos hoje à maioria das pessoas qual era o seu maior sonho, o seu maior desejo, certamente ouviríamos as respostas mais diversas. Uns diriam, eu quero a saúde, outros diriam, eu prefiro dinheiro, e ainda outros, eu quero poder, quero ser reconhecido. Há pedidos que podem parecer até insensatos aos olhos dos homens, e há outros que podem parecer sensatos, mas perante Deus não são a sua vontade. O homem, infelizmente, preocupa-se apenas com a sua vida terrena
Normalmente a maior parte dos homens quer ganhar, quer construir, quer ser feliz, esquece até que está aqui de passagem e que está a construir, mas não é para ele. Outros irão depois até zangar-se por causa daquilo que você deixar. Amados irmãos, estamos de passagem. Toda a construção nesta terra é efêmera e só levaremos connosco as obras vivas que praticarmos ao serviço do Senhor, para que o Senhor nos possa depois graduar eternamente. Amados irmãos, todas as riquezas, todas as honras humanas ficarão aqui na terra, e só aquilo que for sério, sincero, genuíno do coração que o Senhor conhece é que subirá conosco para podermos receber a coroa das suas mãos. Felizmente, irmãos, e agora aqui penso que é importante pensarmos nisto, felizmente que temos a Igreja. E a Igreja do Senhor é uma escola de verdade, onde nos são lembrados constantemente os valores espirituais. É-nos lembrado na Igreja que Deus existe, que a eternidade existe, conforme as palavras de Jesus, que devemos buscar riquezas espirituais, onde não há ladrões, não há traça, mas aprendemos na Igreja tantas coisas, a crescer na fé, a ser mais parecidos com Cristo. Por isso os nossos desejos vão se tornando mais dignos e vamos nos preparando dia a dia para um dia chegarmos à presença do nosso Criador e receber das suas mãos um verdito fiel, uma classificação honrosa, conforme for o nosso mérito. Já ouviu o vosso pastor pregar que as condenações não são iguais? Seria injusto, mas também os galardões não são iguais. Amados irmãos, certamente que eu não almejo ter a graduação eterna como tem a Virgem Maria, como tem São Pedro, como tem Moisés, como tem Abraão, mas eu quero pertencer a esse povo abençoado, quero lá estar com esses ilustres homens que Deus usou. Amados irmãos, e é na Igreja que nós nos vamos edificando e aprendendo esses valores. Foi assim que fizeram os grandes homens e mulheres da Bíblia, que agora vivem nos céus, com suas vidas, com as suas escolhas, com os seus pedidos sérios, com os seus desejos, nos continuam a ensinar. E hoje, irmãos, confesso que estes 3 desejos que eu vou pedir ao Senhor para a minha vida, e peço que os irmãos, como igreja, digam amém. Porquê? Porque vocês têm força. O Senhor disse que tudo o que a Igreja do Senhor concordar na terra será oficializado nos céus. Então, amados irmãos, se vocês concordarem e se orarem para que estes desejos se realizem em mim, eu serei um homem abençoado. E naturalmente, se houver, como disse há pouco, algum irmão que quer encarnar este mesmo sentimento, diz: Senhor, eu também quero. Então o Senhor também me dará. Vamos pensar no coração de um desses grandes homens de Deus, chamado Moisés. E vamos analisar 3 desejos que durante a sua vida, o seu ministério, ele expressou, os quais foram suficientes para definir o seu caráter e traçarem o seu destino eterno. Foi nestes pedidos de Moisés que eu me inspirei, e a tal ponto que estes desejos encarnaram em mim e se tornaram parte do meu ser. Amados irmãos, quero que a minha oração seja a mesma que a Deus. Louvado seja o Senhor. Sobretudo espero que depois de ouvirmos esta pequena meditação que tenho para vos entregar nesta tarde, os irmãos fiquem a olhar para cima, a desejar as coisas que são do alto e a desvalorizar um pouco as coisas que são da terra. Jesus ensinava no Sermão da Montanha: não juntais tesouros aqui na terra, porque são tesouros falíveis. As coroas da terra são falíveis, estragam-se. Vemos como São Paulo correr, lutar para alcançar a coroa
mas lá nos céus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude a olhar para cima, a ter santos desejos, que o Senhor nos ajude a preparar-nos para encontrar o nosso amado Criador um dia. E vamos começar por pensar no primeiro desejo expressado por Moisés, que é o meu primeiro desejo. Está no livro do Êxodo, capítulo 32 e versículo 32. E diz assim o Senhor, diz assim Moisés ao Senhor, numa oração sincera: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Este primeiro desejo de Moisés foi a pensar em quem? No povo de Deus, nos outros. Nós sabemos historicamente o que tinha acontecido. O Senhor resolveu, pela sua divina sabedoria, dar as tábuas da lei ao seu servo Moisés. Convidou-o a subir ao monte, onde teve cerca de 40 dias. E quando isto aconteceu, o povo que ficou cá embaixo, liderado por Arão, começou a dizer que precisavam de um Deus presente. Então Arão, imaginem os irmãos, Arão sugeriu que se fizesse um bezerro. E o povo de Israel, o povo que tinha sido liberto do Mar Vermelho, o povo que tinha sido liberto do Egito com milagres incríveis, o povo que se tinha alimentado no deserto de carne e de água manando uma rocha, o povo que era protegido por nuvens quentes ou de sombra durante o dia, o povo que tinha visto a glória de Deus em todos os sentidos. Agora imaginem, irmãos, quando o Senhor está a dar a santa lei a Moisés, eles cá embaixo a ajoelharem-se, a adorarem um bezerro de ouro e a dizer: este foi o Deus. O bezerro de ouro foi o Deus que nos tirou da terra do Egito. Amados irmãos, o Senhor tinha razão para estar muito triste. Foi uma ofensa a tudo o que Deus fez. Foi uma provocação ao Senhor. O Senhor tinha razões para estar muito triste. E por isso disse a Moisés: Moisés, este povo é insuportável. Eu vou cuidar de ti, eu vou dar-te um povo diferente, vou honrar-te aqui no mundo, mas eu vou acabar com este povo. Amados irmãos, Moisés falou: Senhor, eu amo este povo. Se este povo for para o inferno, é para o inferno que eu também quero ir. Se não, risca-me. Se riscares o povo, risca-me também a mim. Os irmãos podem ler o versículo a seguir que diz: eu riscarei do meu livro aqueles que me ofenderem, e não aqueles que pedem para serem riscados. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, e Moisés mostrou o quê? Mostrou unidade. Esta atitude de amor, esta atitude de unidade, de respeito pelo próximo, é aquilo que nós devemos sentir hoje para com os irmãos. Sabemos que, como no tempo antigo, hoje companheiros nossos falham constantemente, que por causa disso às vezes são castigados pelo Pai, embora amorosamente, mas sofrem as consequências. Mas nós é que nunca devemos deixá-los, nunca devemos desistir de ninguém, dos nossos irmãos. Não há causas perdidas para o Senhor, e há poder na oração do povo de Deus. Amados irmãos, a nossa boca deve sempre ter uma intercessão constante. Senhor, se meu irmão pecou, perdoa-lhe. Não sei dizer mais nada. Não sei as razões que o levaram a pecar. Não sei as forças que o enganaram. Mas, Pai, não te ofendas com ele. Perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele está doente,
Não vamos criticar ninguém por estar doente, porque alguns até dizem que está doente porque pecou. Não, se o meu irmão está doente, Senhor, peço-te, cura-o. Se ele está oprimido, liberto. Se ele está triste, alegre. Amados irmãos, é assim que devemos falar com o nosso Deus acerca dos nossos irmãos. Dizer ao Senhor claramente, eu sou um com eles, Pai. Se o meu irmão sofre, eu sofro também. Se o meu irmão é abençoado e feliz, então sim, é que eu me sentirei realizado. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E agora, pergunta-se uma questão académica que eu gostava que os irmãos ponderassem. Será que este povo, esta qualidade de pessoas, existe mesmo? Há alguém que ama assim o seu companheiro? Infelizmente, não são muitos. Mas sim, existe. A Igreja do Senhor ainda está na terra. E a Igreja do Senhor compreende o valor do Calvário, compreende o valor do amor de Deus, do que Ele sofreu por nós. Por isso também quer perdoar, abençoar e, se necessário, sofrer com o seu irmão. Amados irmãos, tal como Moisés